nós estamos pensando quem somos, qual a identidade da nossa igreja. Então conversamos a respeito de que nós somos o bom perfume de Cristo, já falamos que nós somos os embaixadores do Rei, nós já falamos que nós somos a igreja do antigo normal, da igreja do livro de Atos, que é uma igreja generosa, que é uma igreja que crê na doutrina dos apóstolos, que é uma igreja de oração, uma igreja que tem temor a Deus. E vamos seguir então com essa pergunta: quem somos? E hoje vamos responder que nós somos o corpo de Cristo Jesus. Eu estou na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. O irmão Luciano vai colocar aqui a referência, uma vez que o texto é um pouco longo e nós não conseguimos colocar aqui todo o texto, tá bom? Então eu estou em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, eu leio do verso 12 até o verso 27. É um texto um pouco longo, mas eu preciso ler todo o texto para que os irmãos possam ter uma compreensão de tudo aquilo que Paulo está falando, de que nós somos o corpo de Cristo Jesus, tá bom? Então, 1 aos Coríntios, capítulo 12. Diz assim o texto sagrado: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os seus membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Repito e sublinho o verso 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Eu convido você a orar comigo nesse momento, pedindo a iluminação do Espírito Santo do Senhor. Pai querido, diante da Tua palavra, a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração, que Teu Espírito traga iluminação a essa exposição bíblica e que mais uma vez o Senhor edifique a Tua igreja. Em Jesus nós oramos. Amém. Amém. Quem somos? Somos o corpo de Cristo. Basicamente, o contexto em que Paulo está escrevendo essa carta é o contexto da igreja de Corinto, que nós bem conhecemos e sabemos que é uma igreja extremamente multifacetada, uma igreja que infelizmente estava vivendo um momento de divisão, ou estava prestes a passar por um momento de divisão. Havia grupos e facções na igreja, e o apóstolo Paulo então inicia a primeira carta falando que Cristo não está dividido, que Cristo não pode fazer parte desse movimento
de facção, de divisão, de fragmento. O corpo de Cristo não pode ser dividido. E dessa forma, então, o apóstolo Paulo vai tentar, na primeira carta, falar e exortar a igreja, a fim de que aqueles irmãos possam ter um entendimento espiritual, parem de beber do leitinho e tenham uma alimentação mais sólida, mais bíblica, para que esses conflitos e tantas outras dificuldades que essa igreja tinha, pudessem ser sanados por meio da palavra. Nós conhecemos a primeira carta, ou o contexto da primeira carta, e conhecemos que essa igreja foi, na realidade, uma igreja formada numa cidade extremamente cosmopolita, uma cidade portuária, e dessa forma, então, a cidade recebia muitos turistas, muito tipo de gente, havia ali um sincretismo religioso, muitas religiões, e tudo isso acabou influenciando na formação dessa igreja. Nós conhecemos alguns casos de imoralidade sexual no meio da igreja e temos tantas e tantas outras questões. Nós temos como pano de fundo as religiões de mistério, aquelas questões mais voltadas para uma espiritualidade extremamente mais sensitiva, mais voltadas às questões de anjos, de línguas especiais. E aí o apóstolo Paulo, no capítulo 12, basicamente vai falar à igreja a respeito dos dons espirituais e vai mostrar como os dons espirituais são manifestações do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer para nós que o Espírito Santo de Deus está concedendo dons à igreja e já concedeu a cada irmão, a cada membro, a cada discípulo do Senhor Jesus, um dom específico. Então, nós estamos aí no capítulo 12, e no capítulo 12 o apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, lá no versículo 4, que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, basicamente, nós temos vários dons, mas todos esses dons foram concedidos pelo mesmo Espírito, então mostrando para nós a questão da unidade. Então, o apóstolo Paulo vai trabalhando nessa ideia. Inclusive ele entra com esse conceito no versículo 5, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então há diversidade nos dons, mas o Espírito que concede os dons é o mesmo. Há diversidade nos serviços, ou seja, cada um recebe um dom para exercer o seu serviço, e há vários serviços dentro do plano de Deus, dentro do reino de Deus, e o Senhor é o mesmo, mostrando essa unidade. Então tudo aquilo que recebemos da parte de Deus deve ser usado para o reino. E aqui nós já temos uma aplicação. Todos nós já recebemos e todos nós temos a proposta de receber do Espírito Santo de Deus os dons, e dessa forma eles devem ser utilizados e aplicados no contexto da igreja. Aí no versículo 6 o apóstolo Paulo vai dizer assim: e há diversidade nas realizações. Há muitas diversidades naquilo que nós realizamos com os nossos dons, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então Deus está operando, Deus está cuidando, concedendo à igreja dons. E basicamente nós precisamos ter essa concepção de que há em nossa igreja todos os dons necessários. O que falta, na realidade, para a nossa igreja e para todas as igrejas de uma maneira bem geral, é que todos os crentes, todos os discípulos de Jesus tenham a consciência de colocarem seus dons à disposição do reino de Deus. Então não falta dons de Deus. O Espírito Santo de Deus derrama sobre nós dons, e nós conhecemos que os dons são dádivas de Deus, é presente de Deus. Eu tenho o dom do ensino, da pregação, e esse dom não é meu, não é uma habilidade que eu fui desenvolvendo. É claro que eu estou estudando para pregar melhor, para ensinar melhor. No entanto, isso é uma capacitação do Espírito Santo. E eu não posso privar os meus irmãos, eu não posso privar vocês da igreja com o meu dom. Então Deus concede os dons à igreja. Então Paulo, querendo combater aquela questão de que quem fala em línguas tem mais espiritualidade do que outros, quem, entre aspas, demonstra uma maior espiritualidade é maior, é melhor do que o outro, Paulo vai mostrar essa ideia de que os dons nos nivela e os dons nos coloca na prateleira do serviço. Nós estamos aqui para servir a Deus por meio da sua igreja. No versículo 7 ele fala isso e arremata, e daqui a pouco eu já entro no nosso contexto.
quando ele fala que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, ou seja, todos nós recebemos um dom e esse dom deve ser exercido com um fim proveitoso, ou seja, nós devemos edificar a igreja com um dom que recebemos. Então, tem pessoas que recebem dons de Deus e ficam extremamente vaidosas, querendo mostrar somente essas habilidades que os dons nos fornecem e não tem a motivação de servir. Isso acaba não se tornando proveitoso para a igreja. Então, os dons precisam ser utilizados para a honra e glória do nosso Senhor. E aí o apóstolo Paulo, falando dessa unidade da igreja que recebe os dons e essa igreja unida que deve cultuar a Deus, nós entramos então na unidade orgânica da igreja, quando ele fala para nós a respeito dessa unidade por meio do versículo 12, falando que a igreja é o corpo de Cristo Jesus aqui na terra. Então ele vai usar esse mesmo conceito, essa mesma argumentação para falar a respeito da igreja como corpo de Cristo. Se na igreja do corpo de Cristo nós temos vários membros, esses vários membros são capacitados pelo Espírito Santo recebendo os dons, e esses membros capacitados devem fazer parte ou devem ser coordenados pelo Espírito Santo de Deus, a fim de que o corpo obedeça a sua cabeça. E qual é a cabeça da igreja? Que nós aprendemos na Bíblia, a cabeça da igreja é Jesus Cristo. Ele é que comanda. Então nós somos comandados e conduzidos pelo Senhor Jesus Cristo. Versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros. Então ele já começa explicando a ideia do corpo, e o Paulo vai usar essa imagem metafórica para falar para nós que não há nada mais perfeito do que o corpo. Havia inclusive naquele tempo a ideia da filosofia, onde eles ficavam tentando encontrar uma exemplificação daquilo que é perfeito. E nós sabemos que a cultura helênica, muito pautada pela filosofia, disse que não há nada mais perfeito do que o corpo. E eu concordo com essa filosofia. Não tem nada mais perfeito do que o nosso corpo em funcionamento. E aí o apóstolo Paulo vai usar essa metáfora para falar sobre a unidade da igreja e a atuação dos crentes dentro da igreja com os seus dons. Então, olha que interessante, o corpo é um só. Mas esse corpo que é um só, esse corpo que tem a sua unidade bem estabelecida, ele tem vários membros. E esses vários membros precisam trabalhar coordenados pela cabeça para que o corpo consiga cumprir a sua finalidade. Então, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só no corpo. Então, há vários tipos de pessoas, que aí Paulo, usando essa linguagem, vai dizer o seguinte: há vários membros no corpo, mas na realidade nós precisamos trabalhar para que esses membros se tornem um com o corpo. Há uma unidade e devemos manter essa unidade no corpo de Cristo Jesus. Então nós temos pessoas de várias culturas, de várias cosmovisões, e na realidade nós temos uma só ideia, um só propósito, que é o propósito de Cristo Jesus. Nós temos várias culturas e subculturas dentro da nossa vida e dentro da nossa igreja, mas na realidade todos nós estamos olhando somente para Jesus. Às vezes eu fico olhando a nossa realidade de igreja, por exemplo, nós temos irmão do Nordeste, nós temos irmãos aqui no nosso estado, paulistas, temos pessoas como eu, por exemplo, lá do interior, com sotaque mais puxado, nós temos irmãos do Sul, temos irmãos do Rio de Janeiro entre nós, e agora a nossa igreja também, ela extrapolou a esfera geográfica. Temos irmãos aqui entre nós de fala francesa, nosso irmão Sonordi está aqui conosco, do Haiti, temos esses irmãos entre nós. Então veja que nós temos pessoas de várias culturas, mas que estão integradas no mesmo corpo. Nós já tínhamos a nossa igreja estabelecida, estávamos orando para o crescimento, e por meio da pandemia está chegando mais pessoas com outras realidades culturais, com outras realidades religiosas, eu diria. Mas agora Deus está nos unindo, e nós precisamos entender que nós somos membros do corpo. Eu sozinho, ou eu e a minha família, não somos o corpo.
Eu, Jefferson, faço parte do corpo, eu sou um dos membros do corpo. E isso é muito interessante, porque o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: eu estou falando do corpo, mas eu estou falando com respeito a Cristo. Ele fala isso no versículo 12. Então nós, amados irmãos, precisamos ter essa compreensão da igreja. Eu não sou uma totalidade, eu não sou um com o Pai. Eu preciso do corpo. Isso, inclusive, combate aquela falsa ideia de que nós somos completamente colocados do lado da igreja, mostrando que nós não precisamos da igreja. Eu diria, inclusive, que essa visão que está na moda de cristãos nominais, de cristãos que não precisam da igreja, de cristãos que podem viver à margem da igreja, na minha concepção, é extremamente diabólica. Porque Jesus vem buscar a sua igreja e Jesus deseja que cada membro, que cada discípulo de Jesus faça parte da igreja e se sinta membro da igreja. Agora, eu não sei se você já olhou ou teve essa compreensão de como funciona todo o seu corpo. O seu corpo tem muitos membros, mas o seu corpo ele só se manifesta com saúde, com beleza, quando ele está em unidade, ou quando ele desfruta da unidade. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: a igreja de Jesus é um corpo, e dentro desse corpo há muitos membros. Versículo 13: pois um só Espírito, por meio desse Espírito, todos nós fomos batizados. E aqui o apóstolo Paulo está lembrando o contexto lá do primeiro capítulo, quando ele vai dizer que Cristo não está mutilado, que o corpo de Cristo não está dividido, quando ele fala o seguinte: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes batizados em meu nome? E aí Paulo está dizendo o seguinte: o que dá liga na igreja, o que une a igreja, é que todos nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos nós estamos unidos nesse Espírito. Então nós somos membros, pensamos de maneiras diferentes, distintas, no entanto nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o que une a igreja é a questão do batismo. Haja vista que a nossa denominação é batista, a porta de entrada da nossa igreja é por meio do batistério. Porque nós somos chamados ao batismo por meio do Espírito, então nós somos ligados e conectados por meio do Espírito. Somos batizados em um corpo, e quando nós somos batizados, nós entendemos que agora nós fazemos parte dessa igreja, parte desse corpo. E aí nós adentramos esse corpo e temos essa convivência no corpo. Graças a Deus por isso. Nós somos batistas, passamos pela água do batismo e agora nós somos filiados, conectados com esse corpo. E aí o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: olha, quer judeus, quer gregos, quer escravos e quer livres, ou seja, todo tipo de gente. Então, qualquer pessoa que chegar para fazer parte da igreja precisa ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus, passa pelo batismo e agora se torna um membro da igreja, se torna parte do corpo de Cristo Jesus. E eu posso dizer com toda certeza, não há maior privilégio na vida do que ser um salvo em Jesus e fazer parte do seu reino, parte da sua igreja e ser membro de uma igreja local. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: não há possibilidade de exercer e desfrutar o cristianismo sem a convivência comunitária de uma igreja. E se você que está nos acompanhando ainda não faz parte, procure a nossa igreja nesse processo que estamos, em que nós vamos até o final do ano regularizar a situação de vários irmãos e irmãs, e queremos no próximo ano fazer o batismo de muitas pessoas para que possam se sentir parte desse corpo e possam falar o seguinte: nós somos membros desse corpo, estamos conectados com esse corpo e somos guiados pela cabeça que é Cristo Jesus. E aí Paulo encerra essa parte do argumento dizendo que a todos nós foi dado o privilégio de beber do Espírito Santo. A nossa fonte é o Espírito Santo de Deus. A gente bebe direto do Espírito Santo de Deus e ele nos conduz a esse processo de unidade, a esse processo em que nós entendemos que nós somos corpo de Cristo, estamos unidos em Cristo Jesus. E aí no versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então Paulo está combatendo aquela ideia arrogante, vaidosa nossa, de que eu sou uma parte do corpo e eu sou uma parte importante. Por exemplo, alguém pode dizer assim: mas eu sou a boca, e a boca é importante, a boca fala, a boca comunica, então eu sou o corpo. Não,
A boca é uma parte do corpo. E aí Paulo vai entrar nesse argumento a partir do versículo 15. Se o pé disser, eu não sou mão, então eu não sou do corpo. Imaginemos a cena, o meu pé fica reclamando e fala o seguinte, eu não sou a mão. Eu não sou a mão do Jefferson, porque o Jefferson usa muita mão, não é verdade? Eu não gesticulo bastante. Então meu pé pode ficar com ciúme da minha mão, porque a minha mão tem mais evidência do que meu pé. Ninguém nunca viu meu pé enquanto eu estou pregando, correto? E aí o pé vai falar assim, eu não sou a mão, então eu não sou do corpo. E aí o Paulo vai falar assim, nem por isso deixa de ser. Porque na realidade o pé é tão importante quanto a mão. A mão tem mais visibilidade. No entanto, o pé é importante. Eu não sei se eu já contei essa história, mas eu tenho um amigo que infelizmente por um acidente ele teve que cortar 2 dedinhos, os 2 últimos dedos ali, nunca lembro como que chama, né? O dedinho e o do lado, o parceiro dele. E para nós, naquela época, e ele falou assim para nós, né, quando ele sofreu acidente, estava lá no hospital, faz muito tempo isso, a gente era jovem, ele falou assim, não, mas acho que não vai fazer falta. E aí quando o médico tirou o dedinho e conversou com ele, falou assim para ele, olha, você agora vai ter que usar uma palmilha para dar sustentação ao seu pé. Porque todo mundo pensa que é o dedão que dá sustentação ao pé, mas ele falou, o médico disse que aqueles 2 dedos é que davam sustentação ao pé. Então ele tem que usar uma palmilha no seu calçado, no seu chinelo, para que ele possa ficar de pé. E às vezes nós tratamos na igreja o pé como sem finalidade. Eu posso fazer talvez uma ilustração aqui dizendo que as irmãs que ficam a semana inteira em oração para o culto são pé que dão sustentabilidade à igreja, seguram a igreja. E agora, ninguém visualiza essas irmãs em oração, no entanto, elas são extremamente importantes. Versículo 17, se todo o corpo fosse olho, imagine, se todo mundo fosse olho, onde estaria o ouvido? Porque a gente precisa enxergar, mas a gente também precisa ouvir. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, cada um tem uma função no corpo. E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um no corpo como lhe aprouve. E aqui eu preciso gastar um tempinho com vocês. Porque essa expressão no grego é muito interessante, dispôs, tem a ver com colocação. Então, veja bem, Deus coloca cada membro no seu devido lugar. Amém por isso. E tem membro que às vezes se frustra porque ele quer ocupar um lugar que Deus não quis para ele. Então, é Deus que dispõe, é Deus que coloca, é Deus que capacita determinada pessoa com determinado dom e coloca ela naquela posição. Então o pé não pode reclamar da mão, a mão não pode reclamar do ouvido e o ouvido não pode reclamar, por exemplo, do nariz. Cada um tem a sua função e você e eu precisamos ficar felizes pela posição que Deus nos colocou dentro do corpo. Então dentro do corpo de Cristo tem vários membros e Paulo está usando a ideia do corpo e cada um é extremamente importante. Os irmãos estão me olhando agora aí no seu aparelho, no seu celular ou na sua televisão, estão vendo aí essa parte de cima do meu corpo. Os irmãos não estão vendo, por exemplo, as minhas pernas. Os irmãos não estão vendo os órgãos extremamente vitais para que eu possa estar aqui nesse exato momento falando aos irmãos. Os irmãos estão vendo aqui o meu rosto, vários membros do meu rosto, do meu corpo, as minhas mãos, os meus braços. No entanto, ninguém está vendo o meu fígado, ninguém está vendo que eu já tive a minha vesícula retirada, não dá para ver lá dentro. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, Deus dispôs, Deus colocou cada um no seu lugar e cada um tem a sua finalidade. Então ninguém pode se sentir menor porque tem uma finalidade que supostamente não dá visibilidade. Eu me lembro de um menino em que conversou comigo, ele falou assim, pastor, eu quero ter o seu dom, porque o seu dom, você exerce o seu dom e todo mundo fica olhando para você. Eu falei assim, mas há pessoas que exercem outros dons tão importantes do que eu faço. Então não existe dentro do corpo de Cristo um membro com mais honra do que o outro, com mais importância do que o outro. O que Paulo está dizendo é o seguinte, para que não haja divisão na igreja, para que não haja vaidade no seio da igreja, nós precisamos entender que todos nós somos parte de um corpo.
e todos nós somos membros desse corpo. E Deus dispõe, Deus coloca a cada um aonde Ele quer. Ontem eu fiquei olhando a minha esposa fazendo toda aquela movimentação com as crianças e cantando com gestos, de uma maneira bem interativa com as crianças. Até o irmão Carlos falou, olha, a Natália tem bastante desenvoltura e nós falávamos sobre isso. Eu não consigo fazer aquilo com as crianças. A Natália ensinou o versículo com as crianças e todos nós saímos dali com o versículo decorado. Eu estava com o irmão Eduardo estava me ajudando ali na transmissão, e o Eduardo me falou, olha, até eu vou sair daqui com o versículo decorado. Todos nós saímos daqui com o versículo decorado. Então, por exemplo, eu não fui colocado nessa posição de pastorear, nesse sentido de ensinar as crianças. E se eu fosse fazer isso, eu seria uma lástima. As crianças ficariam olhando lá, falando, que tédio, ouvir o pastor. Eu não tenho essa dinâmica, então Deus não me dispôs a isso. No entanto, Ele dispôs outra pessoa. Eu acho magnífico, por exemplo, a maneira como as irmãs e os irmãos da nossa igreja trabalham na ideia da recepção, do acolhimento. Então, Deus dispôs aquelas pessoas ali. Imagina se eu chego num domingo aqui e falo assim, a Vanessa tem que sair do piano, eu vou assumir então a questão da música. Ninguém ficaria na nossa transmissão, todo mundo ia embora, porque Deus não me dispôs para aquela finalidade. Não é a minha finalidade. Deus me dispôs para estar em uma posição de pastoreio. E isso nós precisamos entender. Agora, ninguém pode dizer assim, eu não tenho dom, eu não sei o que fazer na igreja. Não sei se você já ouviu isso. Eu não sei, pastor, o que fazer na igreja. Eu não sei ainda o meu dom. Você precisa orar e pedir a Deus que Ele te ilumine. Porque todos nós fomos dispostos, estamos colocados em um lugar. E é aquilo que a gente sempre fala, aonde Deus te colocou, seja ali uma bênção. Seja uma bênção com os dons que Ele te deu. Eu preciso avançar porque o horário vai embora. Versículo 19. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? Então, se todo mundo fosse boca, se todo mundo fosse ouvido, onde estaria o corpo? O corpo é essa junção de vários membros. O certo é, versículo 20, que há muitos membros, mas um só corpo. Nós temos muitas pessoas, mas nós somos parte de um só corpo. Trazendo para o nosso contexto, nós somos da Igreja Batista Nova Canaã. E alguém vai falar assim, quantos membros tem a sua igreja? E aí nós sabemos a quantidade, falaremos a quantidade de membros da nossa igreja. E aí nós falaremos assim, mas a nossa igreja está em franco crescimento. Glória a Deus. Está chegando muita gente nova. E Deus está aumentando o nosso corpo está aumentando. E esses novos membros, o que eles vão fazer? Eles vão ser incorporados à nossa igreja para cumprirmos juntos a nossa missão. E aí no versículo 21, olha que interessante, não podem então os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. E às vezes nós caímos ou incorremos nesse erro, de achar que algumas pessoas e alguns membros do corpo não são importantes. Ou que nós não precisamos de tais pessoas. Mas se Deus trouxe essas pessoas para o nosso convívio, para a nossa membresia, nós precisamos entender que todas as pessoas são importantes. Essa expressão, não precisamos de ti, deve ser banida das igrejas. Infelizmente, há muitas pessoas machucadas, porque pastores e líderes disseram isso para elas. Nós não precisamos de você, não precisamos do seu jeito, não precisamos desse seu estilo, pode ir embora, não fique aqui com a gente não. Então essa ideia, não precisamos de ti, deve ser banida do nosso contexto da igreja, porque na realidade nós precisamos aprender a falar o seguinte, nós precisamos de você sim, venha aqui com a gente, venha trabalhar conosco, venha se envolver com a gente, porque todos vocês são importantes. E aí diz o texto, no verso 22, ele fala assim, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Tem pessoas que pensam que são muito fracas, ou membros que se tornam fracos. E aí Paulo fala o seguinte, os fracos também são necessários. Olha que interessante. Os irmãos sabem a minha luta, agora eu estou com uma enfermidade, eu tenho uma parte do meu intestino inflamado. E uma orientação médica foi o seguinte, vamos cortar essa parte do seu intestino e tirar fora.
A outra visão médica foi o seguinte: vamos tentar tratar essa parte que está inflamada. E eu me lembrei dessa expressão de Paulo: há uma inflamação, essa parte do meu organismo está fraca. Agora, a fala de Paulo é o seguinte: vamos tratar essa parte fraca como necessária. Ela é necessária. E aqueles que parecem menos dignos no corpo, a esses nós daremos maior honra. Há alguns membros que fazem alguns serviços que parece que não têm honra nenhuma. No entanto, nós revestimos essas pessoas com maior honra. Sabe como nós fazemos isso? Quando a gente reconhece o trabalho, quando a gente reconhece o valor, quando a gente reconhece o serviço que elas prestam. E aí alguma pessoa vai falar assim: pastor, não precisa me elogiar, o que eu faço é tão pouco. Mas a gente vai falar assim: não, mas esse seu pouco, somado ao grupo, somado a quantidade de membros, isso faz uma diferença total. Aqui na igreja, os irmãos que caminham comigo sabem disso. Ninguém trabalha sem elogio, ninguém trabalha sem motivação, porque todos nós somos importantes. Para que eu possa estar aqui pregando, há muito trabalho de outras pessoas, que às vezes não são citadas e nem são lembradas. Que alguém pode falar assim: mas é um serviço pequeno, é fraco. Não, o que Paulo nos ensina é revestir de maior honra esses irmãos. Verso 24: mas temos membros também que são nobres, que não têm necessidade disso. Tem membros do corpo que já são revestidos de nobreza. Por exemplo, a minha boca. Dentro do meu corpo, ela é um instrumento nobre, porque sem a boca eu não conseguiria estar falando. Sem os meus ouvidos eu não conseguiria cultuar a Deus. Então veja que dentro do corpo nós temos alguns membros que são nobres, e esses membros que são nobres não precisam ser revestidos de honra, porque eles já têm a honra natural. Os olhos, por exemplo. E aí o apóstolo Paulo no verso 24 vai dizer que Deus coordena o corpo, que Deus vai coordenando o corpo, concedendo maior honra àquilo que menos tinha. E por que Paulo diz isso? Verso 25: para que não haja divisão no corpo. Então nós precisamos, amados irmãos, reconhecer o trabalho de todas as pessoas. Porque se uma pessoa não se sente valorizada no corpo, ela vai promover divisão. Se ela se dedica e ela não tem nenhum tipo de reconhecimento, de valorização do seu trabalho, logo ela fica frustrada. E uma pessoa frustrada dentro do reino de Deus pode causar sérios danos. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se nós entendermos que todos nós somos importantes, nós teremos essa expressão que ele coloca no verso 25, que se chama de cooperação. Cooperar é colocar o serviço à disposição do reino. Cooperam de igual modo em favor de muitos, em favor dos outros. Por que nós servimos a Deus? Estamos servindo a Deus em favor de outras pessoas. Fazemos de tudo para que outras pessoas sejam edificadas. E como temos sido edificados uns pelos outros? Aí chegamos no verso 26, caminhando para o final, quando Paulo diz assim: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Eu não sei se você sabe, mas a medicina diz que quando há uma enfermidade, seja ela pequena ou grande no seu corpo, todo o seu corpo, todo o seu metabolismo, a sua imunidade fica concentrada para combater aquilo que há de dificuldade no seu corpo. Não sei se você já sofreu de unha encravada, eu já tive muitas vezes, e dói demais. E eu me lembro da podóloga quando ela falou uma vez para mim, falou: olha, essa inflamação aqui atinge todo o seu corpo. Então você está inquieto por isso, mas na realidade você está inquieto por conta dessa inflamação no seu dedo. Então precisa tratar o dedo para que toda a saúde do corpo seja restabelecida. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: se um membro está sofrendo, se um membro está inflamado, se um membro está precisando de atenção, todos nós precisamos sofrer. Se tem uma pessoa, entre aspas, agora usando uma ilustração, desempregada na igreja, toda a igreja deve se mobilizar para cuidar dessa pessoa. Porque se ela não tiver saúde, ela vai acabar trazendo tudo isso para o corpo. Então o corpo precisa tratar quem está sofrendo. E isso é muito maravilhoso, irmãos, isso é muito belo na igreja, em que todos nós precisamos ficar atentos ao cuidado de uns para com os outros.
Então quem somos? Nós somos um povo, nós somos o corpo de Cristo, o corpo que cuida de cada membro. Se tem alguém enfermo no corpo, nós precisamos aproveitar outras partes do corpo que estão com saúde e dedicar atenção e energia para cuidar daquela pessoa. Então, se um sofre, todos nós sofremos. Eu me lembro até de um momento em que fiquei com a saúde mais debilitada, eu percebi que a igreja sofreu comigo. Mas eu também percebi que a igreja se alegrou quando eu tive uma boa melhora. Louvado seja Deus. E é isso que o texto diz. Se um deles sofre, com ele também nós sofremos. Se há um membro honrado, com ele também todos nós regozijamos. Porque nós estamos unidos no sofrimento, mas também estamos unidos na honra. Isso é bonito demais. Quando um membro da igreja é honrado, todos nós somos honrados. Todos nós desfrutamos dessa honra, porque essa pessoa não está descolada do corpo. Verso 27, e fecha a minha fala, quando ele diz assim: ora, vós, igreja, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. O que eu aprendo com esse texto? Nós precisamos trabalhar mais e mais para a unidade na igreja. Nós precisamos reconhecer que todos os membros são importantes e nós precisamos estimular, falar e orar para que os nossos irmãos e irmãs percebam que precisam usar os seus dons para o avanço da igreja. Ora, o corpo de Cristo é formado por muitos membros. Individualmente, um só membro não tem valor algum. Agora, quando esse membro está ligado ao corpo, o corpo se torna mais forte, mais saudável e mais atuante. Eu oro e peço a Deus que a nossa igreja tenha esse envolvimento, que nós continuemos unidos, fortalecidos, a fim de que o corpo de Cristo tenha essa beleza, tenha essa riqueza de membresia eclética, mas também tenha muita saúde para levar adiante o Evangelho de Cristo Jesus. Quem somos? Nós somos o corpo de Cristo Jesus e somos guiados por Ele, o cabeça. Que nós, como corpo, cumpramos a missão de ser corpo de Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida e seu coração. Nós convidamos você a cantar nesse exato momento.